Galera, hoje o desafio aqui é um tanto quanto complicado, tá? Já adianto pra vocês que não é fácil montar esse orçamento que eu vou montar hoje pra vocês. Vocês viram ali no título, né? É R$2.500. Tá ficando cada vez mais difícil montar um orçamento aqui pra vocês que atenda todo mundo, tá? Eu já montei de 5 mil, de 10 mil, de 30 mil, de 4 mil, de 4.500, de 3.500, de 3 mil, de 2.800 e o último que me sobrou aqui no desafio até o momento, né, é R$2.500. Mas ó, eu fiz um esforço, pedi a ajuda da galera, inclusive lá no Twitter, a galera me ajudou a decidir a placa de vídeo que eu utilizaria nesse computador aqui, e chegamos a uma conclusão de uma configuração. Fica calmo que dá pra você jogar todos os jogos do mercado com um PC de R$2.500. Mas olha só, você tem que ficar ligado em alguns detalhes, porque R$2.500 é um orçamento bem limitado, então não dá pra gente exigir que vai rodar com Ray Trace, não dá pra gente exigir que vai rodar jogo lançamento com gráfico no Ultra, não dá pra gente exigir que vai rodar todos os jogos durante 5 anos com gráfico no alto ou no médio. Essa máquina hoje, ela já está bem no limite. A gente sabe que ela está bem no limite. A gente sabe que ela é uma máquina que dá pra rodar tudo, porém você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E o que você vai abrir mão para poder jogar? Você vai ter que abrir mão da qualidade. Eventualmente você vai ter que deixar os jogos com o gráfico no baixo, às vezes vai dar para deixar no médio, às vezes você vai poder utilizar tecnologias para te ajudar, que eu vou explicar aqui, que para alguns determinados tipos de situações elas podem te favorecer, em alguns tipos de situações elas podem te favorecer, mas não entendam isso aqui como uma configuração que você deve comprar. Isso aqui é para quem tá procurando uma máquina de 2.500 e precisa comprar alguma coisa. Eu tô passando para você a configuração. Saiba que você gastando um pouquinho a mais, de repente uns 200, 300, 400 reais a mais, você já consegue melhorar bastante a performance desse PC. Mas se você só tem R$2.500, vem comigo que eu vou te ajudar a montar esse setup. Bora pro vídeo. Bom, aqui no site da Pichau, nós estamos com a promoção Gamer, tá? Tem diversas promoções rolando, entre várias ali para vocês. Inclusive da Inno 3D tem promoção também, tem de computadores gamers e etc. Essa máquina que eu tô montando aqui hoje para vocês, eu vou ver se o pessoal consegue montá-la no site. Se tiver como deixar disponibilizado montado mais ou menos da forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou pedir pra eles deixar o linkzão lá pra gente poder comprar diretamente no site, você não precisa pegar peça por peça, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha peça por peça que dá pra gente montar. Eu vou primeiramente na parte de processador e eu vou pegar aqui processador da AMD. Por que processador da AMD? Porque processador da Intel, na faixa de preço que eu procuro, é processador de 8 threads. Beleza, que vai ter vários 8 threads ali, que às vezes vai dar desempenho bom, de Ryzen 5 e tudo mais, mas vai ter situações que vai faltar. O Ryzen 5, pelo menos, ele não vai faltar para te atrapalhar. Ele pode ser que ele vai faltar para não empurrar o máximo de FPS que tu queira em algum jogo específico. Agora, faltar processador para dar stuttering, por exemplo, um processador Ryzen 5, mesmo que o basiquinho, ele não vai te dar esse tipo de problema. Já no Core i3, para ele ter 8 threads, ele vai rodar muito bem os jogos, vai ter jogos que ele vai até empurrar um pouco mais de FPS, mas em compensação vai ter algum jogo ou outro que ele pode dar stuttering, somente porque ele tem 8 threads só. Então, às vezes, se tiver uma demanda muito grande da GPU do jogo ali em cima, demandando muito FPS, ele pode ficar com 100% de carga e você vai sofrer um stuttering, é uma travada. Isso não vai acontecer no Ryzen 5, tá? No Ryzen 5 você pode não levar as maiores taxas de FPS quando você procura, mas em compensação, quando você estiver jogando, aquele FPS ali vai ser livre de stutterings, tá bom? Então vou vir aqui no cantinho do site, vou filtrar por menor valor e vamos escolher o nosso processador. Durante todo esse vídeo eu vou dando dicas para vocês de por que eu tô escolhendo, por que um não o outro e etc, tá? O processador que eu vou escolher para essa configuração aqui vai ser o Ryzen 5 4500. Esse aqui que tá na tela de vocês. Por quê? Porque é baratinho, R$ 449,99. Ele leva a placa de vídeo de segmento intermediário e vai ser o suficiente para a gente já rodar os jogos ali. Lembrando que o orçamento é de R$2.500, né, pessoal? Qual outra opção que você poderia pegar? Dá para você pegar um 5.500, mas olha só a diferença, tá vendo? É R$200 mais caro. Para uma máquina de entrada, eu acho que não vale a pena. Esses R$200 você pode jogar para placa de vídeo. Posso te dar um cenário, exemplificar aqui para vocês? A gente não vai utilizar uma 1650 nessa máquina. A gente vai utilizar uma placa de vídeo melhor que a 1650. Porém, se a gente, em vez de pegar o 4.500, pegasse o 5.500, a única opção de placa de vídeo que caberia nesse orçamento aqui seria 1650, tá vendo? Eu acho que não vale. Vale a pena a gente equilibrar uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Colocar esses R$200 na placa de vídeo, que a gente vai ter mais vantagens. Isso é só pra você pensar, que você tem que equilibrar a máquina focando na tua necessidade, tá? 4.500 vai ser a nossa escolha. Eu vou dar um comprar aqui, vamos adicionar ele no carrinho. Como a gente já sabe que o processador é um processador M4, eu vou filtrar aqui em AM4, vou dar um aplicar. Ele vai me separar somente peças AM4 de placa-mãe e eu vou dar um filtrar por menor valor, porque a gente tá buscando a placa de vídeo com melhor custo-benefício, a mais baratinha. Não custo-benefício de maneira geral, né? Porque custo-benefício não necessariamente significa o mais barato, mas a gente tá procurando o mais baratinho, tá? A gente quer uma placa-mãe baratinha que atenda às nossas necessidades. O 4500 ele consome muito? Não. Ele esquenta muito? Não. Ele vai exigir muito do VRM?
Não também. Processador de entrada. Então a gente vai pôr uma placa-mãe de entrada. Essas placas-mães aqui foram feitas para ser utilizadas com processadores como esse, que demandam pouca exigência de VRM da placa-mãe. Então a gente vai utilizar aqui um modelo de placa-mãe Mancer A520M-DX. Ela tá saindo por R$339, tá? Metade do valor do processador ele praticamente você vai pagar na placa-mãe aqui. Tem a opção de B450, tem outros modelos aqui. Vamos exemplificar para vocês, ó. Se você gastar um pouquinho mais, você vai falar, eu quero 4 slots de memória. Não sei por quê, você tá programando mais 2.500, vai ter 4 slots de memória. Vamos lá. Vai lá que você quer uma placa-mãe de 4 slots. Você parte para uma de 4 slots, é a B450MX, né? É o modelo aqui S da Biostar. Você vai pagar R$409, cara. Já vai gastar ali pelo menos uns R$70 a mais só para você ter aqui os 4 slots. Claro que a placa-mãe já é um pouco maior, tem o VRM um pouquinho mais dissipada, mas já é R$80 a mais. Lembra daquele negócio, né? Qualquer R$100, qualquer R$200 a mais que a gente coloca aqui nessa máquina e altere alguma peça, vai influenciar na placa de vídeo que a gente vai poder colocar aqui, tá bom? Então tenta seguir mais ou menos o plano aqui. Vamos pegar essa A520 aqui, que ela já vai suprir tranquilamente as necessidades. Vou dar um adicionar. Vamos agora para a nossa memória RAM. E aqui na memória RAM, mesma coisa, filtrar DDR4, que é o que vai ser compatível com o nosso kit. Vou colocar menor valor aqui e aqui vai aparecer as memórias compatíveis, tá bom? Com o nosso sistema. Notem que nós temos algumas opções de memória aqui que até às vezes podem aparecer aqui no meio misturado, que podem se destacar por preços interessantes. Por exemplo, ó, tem a Mancer Dantalion S, só que ela tá na promoção hoje, por isso que ela tá saindo aqui por R$124,99. Ela é uma memória de 3.600 MHz. Daria para colocar nessa máquina? Daria. Mas eu vou colocar essa de 3.200 aqui, por quê? Porque essa faixa de 124 é a faixa de preço da memória de 3.200. Essa de 3.600 já tá na promoção. Provavelmente, às vezes, no dia que você vai comprar, não vai ter uma oportunidade de pegar uma de 3.600 por essa faixa de preço. Então, eu vou colocar essa aqui, que ela já vai atender a necessidade da máquina, já vai rodar muito bem a nossa configuração e vai garantir aí que, pelo menos, qualquer pessoa vai conseguir encontrar uma de 3.200 nessa faixa de preço aqui para casar com esse orçamento, tá bom? Porque as peças vão variar, o preço varia de acordo com o dia que você vai ver, mas 3.200 é bem fácil de achar nessa faixa aqui de R$125, R$126. Já 3.600 é só em promoção. Nesse caso aqui valeria a pena, nesse dia da montagem, pegar de 3.600, beleza? Vamos pegar aqui a 3.200 para ficar ali equilibrado para todo mundo. Eu não vou colocar 8 GB só. Aqui é um ponto que eu vejo ainda muita gente economizar. Muita gente coloca a memória de 8, uma só de 8. E aqui era mais interessante, por exemplo, você deixar o 4.500 em vez de pegar o 5.500 do que você colocar 8 GB na máquina, tá? Então deixa o 4.500 e investe em 16 GB. Usa esse dinheirinho a mais ali para colocar 16 GB, porque aqui sim vai fazer diferença. Lembra aquilo que eu falei para vocês do i3 e do Ryzen 5? Que às vezes pode ter lugares que o i3 vai dar um stuttering e o Ryzen 5 já não vai sofrer tanto, justamente porque ele tem um pouco mais de threads e isso vai dar um alívio para ele ali. É igual ao caso da memória RAM aqui. A memória de 8 GB, ela vai rodar muitos jogos, só que você vai ficar muito no limite e vai ter vários jogos que já nem vão rodar bem com 8, vai precisar de 16 GB. Você vai ter stuttering se você rodar com 8, você vai ter travadinhas, quedas de performance, além de você sofrer muito com a máquina com lentidão, porque você vai abrir um Chrome no fundo ali, um Discord lá pra ficar zoando com a galera enquanto você tá jogando, já vai comer tudo tua memória RAM, cara, entendeu? Então você tem que ter uma margenzinha, vai de 16, tá? Investe aquela diferença de valor ali que você tirou do processador na memória RAM aqui que vai valer a pena. Lembrando mais uma vez, pra tentar fechar próximo de R$2.500, tá? Então a gente vai adicionar 2 pentes, Dual Channel fazendo 16 GB, ó. Adicionei mais um pentezinho de memória. No armazenamento, pessoal, nós temos muitas opções que dá pra utilizar nessa máquina aqui, mas muitas mesmo, tá? Vai depender muito da demanda. Vou te colocar algumas situações aqui. Antes, deixa eu filtrar por menor valor. Filtrei por menor valor. Você é o cara que já tem um HD em casa. Você pode pegar esse HD da máquina e colocar nessa máquina aqui. Nem precisaria investir no armazenamento. Mas digamos que você quer se manter atualizado. E eu recomendo você colocar no mínimo um SSD nessa máquina. Qual o SSD que eu coloco? Se você já tem um HD de 1 TB em casa, às vezes um SSD de 120 já vai te atender. R$95,99. Como eu acho que às vezes você vai montar a primeira máquina, você tá fazendo hoje do zero mesmo, talvez você não vai ter um HD em casa pra você colocar de secundário ali. Então eu vou te recomendar colocar no mínimo 240 GB, tá? 240 GB de SSD já é o suficiente. Qual formato? M2 ou SATA? Você pode colocar M.2 ou você pode colocar SATA. Nesse nível de orçamento não dá pra gente exigir que vai ter muita velocidade, mas tem algumas opções que dá pra gente colocar. Eu vou procurar aqui agora, ó, um de 250, 240 GB, e aqui nós temos algumas opções, se liga só. Acho que aqui nessa faixa, ó, 250, 240, aqui em cima já é 128, tá vendo? Já é menorzinho, né? Já não vai casar tanto com o nosso orçamento, mas aqui embaixo, ó, nós temos por R$124 SSD de SATA, tá? De 240 GB. Temos algumas opções aqui de 240, 250, tudo mais ou menos nessa mesma faixa
faixa de preço aqui, tá? Se você procurar por R$10 a mais, você sai de um SATA, que atinge velocidade de 500 MB de leitura e escrita, para casa dos 1000 e tantos, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, o Pshao Hover, ele já vai lá para casa dos 1000 e tanto de escrita, 1500. Tem esse aqui também da Data, uma Data Legend ali também, que atinge 1900 de leitura ali, basicamente, por 1000 de escrita. Já é muito mais rápido. E a diferença foi pequenininha, tá vendo aqui, ó? Os dois estão o mesmo preço, R$159. Se você comparar com o SATA do mais baratinho aqui, ó, que é esses aqui, deu basicamente R$30 de diferença, R$20 de diferença. Nesse caso, acho que vale a pena, tá? Você vai ter a mesma quantidade de armazenamento, vai eliminar os cabos, só que você vai colocar uma opção mais rápida. Então, eu recomendaria ou você pegar o modelo da Data, ou você pegar o modelo aqui Pshao Hover, que estão exatamente na mesma faixa de preço. Nesse caso, no dia de hoje, aqui você utilizar o da Data, ele tem maior velocidade, então valeria mais a pena. Aqui do lado tem um M.2 da Team Group, ó, só que ele é SATA, tá vendo? Então ele atinge a mesma velocidade daqueles padrão SATA, só que no formato M.2. Então vamos manter aqui no Data Legend 700. Vou comprar ele. Na fonte de alimentação, galera. Na fonte de alimentação, a máquina que eu tô montando, ela é de baixo custo, tá? Então você pode montar uma máquina simplesinha. O processador não consome quase nada. A placa de vídeo que a gente vai colocar aqui na placa de vídeo, que ela vai utilizar basicamente 70 watts. Seria uma alimentação que o próprio PCI Express pode fornecer já. Você pode ver a própria 1650, que ela recebe alimentação do próprio PCI Express da placa-mãe, justamente porque ele pode passar até 75 watts. Então, uma placa que tem um consumo ali de 70 watts está dentro do limite do PCI Express sem nenhum problema, tá? Então, uma fonte muito baratinha não seria o ideal, porque às vezes ela não vai trazer qualidade, mas no mínimo uma fonte que tenha a capacidade da sua máquina e tenha um PFC ativo, tenha uma certificação 80 Plus, tiver uma certificação da Cybernetics, melhor ainda, entendeu? Mas tem que ser uma fonte que entregue a mínima qualidade, tá? Não adianta você pegar uma fonte de 750, mas pegar uma de qualidade que não tem nenhuma tecnologia nem nada. Tem que pegar uma que vai entregar o mínimo, que é isso que eu falei pra vocês, e que atenda a sua máquina. Uma fonte de 400 já faz isso pra você. A fonte que eu vou recomendar pra vocês é essa aqui, ó. Essa fonte é a fonte Mancer Thunder de 400 watts, ela tem certificação 80 Plus bronze. Ah, Júnior, mas é uma fonte da Mancer, é boa, não é? Como é que funciona? Bom, nós enviamos fontes dessa aqui pro Ronaldo Boassali e ele testou essa fonte de alimentação e ele garantiu pra gente que ela entrega tudo que ela promete. Ela é uma fonte confiável para sua máquina, ela entrega os 400 watts, ela entrega a eficiência energética dela na certificação 80 Plus bronze, tá com certificação bronze, ela é uma fonte com PFC ativo, ela é uma fonte custo-benefício, baratinha, de 400 watts, que você pode colocar na sua máquina, confiar que ela vai estar entregando energia da maneira correta. Então é uma fonte de qualidade que a gente utiliza, inclusive vende muito aqui no site, tá? Vamos dar um comprar e adicionar no carrinho. Gabinete agora é uma questão estética e como vocês podem ver, ele é uma verdadeira loucura, porque ó, eu tenho um gabinete de R$2.600 e eu tenho gabinetes muito baratinhos também, de R$100, R$80. O que eu coloco na minha máquina? Qual o gabinete que eu pego? Como definir e etc. O que eu colocaria como prioridade? Primeiro, o preço, né? O nosso orçamento é bem limitado. Segundo, dentro desse preço bem baratinho, a gente tem que tentar gastar menos de 160, 170 reais. Tem que ser menos do que isso, com toda certeza. Não dá pra gente passar muito disso aí, tá? Dentro disso, eu procuraria um gabinete que ele vai ter uma boa ventilação. Então, o que seria uma boa ventilação? Ele vai ter saída de ar em cima, saída de ar atrás, uma entrada de ar na frente, certo? Você entendeu? Vai ter um fluxo. O ar pode entrar pela frente, pode sair por cima, pode sair por trás. Isso é uma boa ventilação. Você manteve um fluxo, correto? O fluxo, você precisa de ventoinhas. Então, eu daria prioridade para gabinetes baratinhos que tenham essa possibilidade de passagens de ar e que tenha ventoinhas. Assim, eu não vou precisar comprar ventoinha separado. Então, tem modelos que você encontra já com uma ventoinha na parte de trás, com uma atrás e uma na frente. O que eu vou recomendar para vocês aqui nessa máquina, ele vem com 3 ventoinhas na parte da frente, que faz você poder tirar uma dessas ventoinhas. Eu tiraria a mais de baixo e colocaria na parte de trás, ficando com 2 ventoinhas na frente e uma ventoinha na parte de trás. Então você teria 3 ventoinhas na máquina, um fluxo completo, entra o ar, sai o ar, perfeito? Então eu daria prioridade de montar dessa forma. O gabinete que eu vou escolher, cadê? É esse aqui, ó, o Mancer Kevlar, tá? Lateral em vidro, PSU cover, já vem com 3 ventoinhas de fábrica e tem a frente mesh toda de pontinhos assim, né, furadinhos, que é o frente mesh para passagem de ar. Tá vendo ali, ó? É tudo furadinho para passar o ar. Então vai entrar ar aqui pela frente. Você tem ventoinhas ali para fazer isso. A única alteração que eu faria nesse gabinete é isso aqui, ó. Eu tiraria, ele tem 3 ventoinhas na frente. Eu tiraria a ventoinha daqui de baixo, deixaria 2 aqui na frente e a que eu tirei de baixo eu colocaria aqui atrás, tá? Pra deixar o fluxo perfeito na minha visão. Vamos comprar ele, R$ 139,99. Agora, galera, nós chegamos na parte da placa de vídeo. Vamos ver como é que nós estamos aqui, tá? Mais ou menos R$ 2.500, certo? 00, menos R$ 1.515,93, que é o valor que eu tenho aqui.
tá? Agora da máquina nesse momento. Vou dar um Enter. Eu tenho 984,04 para gastar. É pouquinho, né? É poucas opções que a gente vai ter de placa de vídeo para encaixar nesse orçamento. Mas lembre-se, eu tô montando a máquina aqui de uma maneira que você vai poder jogar de maneira estável. Você não vai poder jogar com muita qualidade, mas você vai jogar de maneira estável e vai poder jogar tudo, tá? Tudo mesmo. Vamos para a placa de vídeo então. A gente tem mais ou menos, vamos considerar aqui, R$1.000 para montar aí essa placa de vídeo, tá? Mais ou menos R$1.000. Vamos ver o que dá pra gente pegar lá. Aqui na placa de vídeo eu selecionei todas as categorias. A gente quer ver Intel, AMD e Nvidia, certo? Vou filtrar por menor valor, afinal de contas não encaixa uma 4090 aqui de maneira alguma. E vamos eliminar algumas placas, tá, pessoal? As primeiras placas que eu quero eliminar nessa configuração como eu quero garantir que rode todos os jogos Full HD, eu vou eliminar as placas GT. Então qualquer GT que você vê aqui, qualquer R5, R7 que você vê aqui basicamente, a gente vai eliminar, tá? A gente não precisa ficar nessas. A partir até a RX 550 também a gente poderia eliminar ela lá para baixo, tá? Ela pode ficar ali junto com a GT 1030 mais ou menos. Não vamos pegar essas aqui. Elas não vão atender às nossas necessidades que a gente precisa para essa configuração. Preço é baratinho, convidativo, R$499, mas a performance não atinge o mínimo que a gente precisa para essa configuração. Vamos eliminar essa galera lá embaixo, GT 740, GT 1030. As mais baratinhas aqui são as 1650, beleza? Só que 1650 a gente já fez um vídeo aqui no canal, ela roda todos os jogos, ela ainda dá conta de rodar os jogos no baixo em Full HD, apesar que, né, o Hellblade eu vi ali que ela tá apanhando um pouco para rodar o Hellblade. Então já tem algum jogo ou outro que tá aparecendo de nova geração que ela já não dá conta mais, tá? Talvez ela vai começar a apanhar mais. Mas até o vídeo que eu tinha postado 3 meses atrás, deu pra rodar tudo no baixo, em Full HD, com pelo menos 60 FPS. Dava pra encarar. Aqui começa a ficar mais interessante as coisas, pessoal. Porque aqui a gente começa a ter placas de vídeo da AMD que podem ser opções interessantes. Eu digo podem ser por quê? Porque a gente não vai poder pegar uma AMD. Uma opção de AMD que seria interessante era essa aqui, ó, 6500 XT. Ela tem performance superior a 1650 e tem performance idêntica a uma 3050 de 6 GB dessa aqui. Qual que é o porém? Essa placa de vídeo, ela possui uma limitação no PCI Express. Então o PCI Express dela é eletricamente trabalhando, não trabalha em 16x eletricamente. Então ele é eletricamente reduzido e trabalhando numa versão 4.0. Isso é legal? É, só que quando você tem uma plataforma que não é 4.0, como uma 3.0, 2.0, 3.0 no nosso caso aqui, processador e placa-mãe, a placa de vídeo não vai entregar todo o potencial dela. Por que ela não vai entregar? Porque a AMD decidiu economizar no barramento PCI Express. Em vez de ela ter 16x, ela tem 8x. Então é uma decisão de design da AMD. Ela decidiu economizar no barramento. Por ela ter economizado no barramento, eu não posso utilizar ela como opção aqui nessa configuração, senão a gente vai perder muita performance que a placa de vídeo poderia entregar. Qual que é a placa de vídeo que faz sentido então a gente colocar? Vai passar R$49,99 da nossa configuração. Você pode colocar 6500 XT? Pode. Vai dar para jogar os jogos? Vai. Porém, nesse contexto, eu te recomendaria colocar R$49,99 a mais, arredondando R$50, né? E você pegar a RTX 3050 de 6 GB. Ah, Júnior, mas a RTX 3050 de 6 GB, ela tem menos performance do que a de 8? Sim, ela tem menos VRAM e ela tem menos performance. Porém, ela tem mais performance que a 1650, então é mais interessante você pegar isso aqui do que você pegar isso aqui, correto? Ela tem tecnologias que você vai conseguir utilizar que a 1650 não vai ter DLSS. Ah, Júnior, mas eu vou ter que utilizar a DLSS? A maioria dos jogos você não vai precisar, mas quando você precisar, ele vai estar ali. Você vai poder utilizar ele para alcançar taxas maiores de FPS. Na 1650 você não vai ter essa opção. Você vai depender de implementação de mod ou da AMD lançar para algum jogo FSR para você compatível com a tua placa de vídeo 1650 e ainda assim você vai ter que utilizar adaptado. Aqui é nativo, DLSS 2.0 nativo, tá? Você pode utilizar nessa placa de vídeo aqui. E se a AMD lançar o FSR 3 no jogo que você quer, compatível com o gerador de quadros em NVIDIA e AMD, que é uma coisa que ela pode fazer, ela já fez em vários jogos e ela pode fazer de novo, a 3050 vai estar ali com o gerador de quadros, da mesma forma que a 1650. Só que a 3050 ela já é mais forte do que a 1650. É muito mais forte? Não, longe disso. Essas placas aqui são muito próximas, só que ela é mais forte, ela vai te entregar mais. Você vai ter uns 10% a mais de performance, 15% a mais do que uma 1650. Então vale mais a pena você pegar aqui, ó, na 3050. Júnior, mas você acha justo R$1.049,99 nela? Não, eu por mim essa placa custaria R$800, mas o mercado não obedece, Júnior, né? Eu não tenho esse poder, eu não posso falar, ó, virem R$800 as placas, elas não vão virar, entendeu? A placa, o preço dela hoje é R$1.049,99, baixou muito, ela lançou por R$1.300, hoje já tá R$1.049,99. E dentro desse contexto que eu passei pra vocês, dentro dessa configuração, nessa necessidade, com esse orçamento limitado, com essa escolha de hardware que eu fiz, a placa de vídeo que eu colocaria seria a 3050, tá bom? Vou adicionar ela aqui no carrinho, estamos adicionando ela aqui agora, e a nossa máquina ficaria nesse valor aqui fechando, R$2.565,92. Ah, Júnior, mas dá
você falou que a máquina é R$2.500 e eu quero R$2.500. Vou te falar onde você pode economizar, ó. Tirei o gabinete, certo? Vamos lá pro site, gabinete, menor valor. Peguei aqui, ó, menor valor de gabinete, certo? Se você pegar o gabinete mais simplesinho, mais basiquinho que você tem ali, você vai pagar R$ 97,99. Eu acho que vai valer a pena se fazer essa alteração? Sim, vale a pena. Paga aqueles 65 a mais. Tem um gabinete com airflow melhor. O gabinete, ele não vai mudar no desempenho diretamente, mas ele pode mudar indiretamente. Se tiver muito quente o teu gabinete, o teu hardware pode perder um pouquinho de performance, tá? Eles não são hardwares que consomem e esquentam muito, mas eu acho que vale a pena. Vamos simular aqui pra vocês, ó. R$23,92 basicamente tá passando agora no orçamento. Dá pra economizar mais, Júnior? Dá. Eu vou tentar tirar para ajudar vocês aí para colocar dentro dos 2.500, mas a configuração que eu recomendo é aquela lá, 2.565, tá? Eu acho que seria a melhor ideia para vocês ali. Aonde você poderia economizar? Poderia colocar um SSD mais barato, vamos ver? No SSD, em vez de você pegar aquele SSD M.2 NVMe que eu mostrei, você pode pegar esse aqui, ó, Hikvision 256 GB, porém no padrão SATA. Você vai ter um pouco menos de velocidade, mas ainda assim mais rápido que um HD. Você vem aqui, vai ter a mesma capacidade do outro, e agora sim a gente vai fechar 2.501,92, basicamente. Aí nós conseguimos fechar uma máquina completinha dentro da proposta de R$2.500. Acredito que é a melhor opção? Não, dá pra gente melhorar. Com R$200 a mais eu poderia pegar ali uma RX 6600, talvez, de 8 GB, já vai ter muito mais performance, mas eu acredito que quem tá montando uma máquina de R$2.500, se você tá procurando esse vídeo aqui, você tá com orçamento muito limitado, então não vai ter grana pra colocar numa 6600. E isso, galera, é um loop infinito. Eu entendo que alguém vai comentar, vai falar que pode pegar 6600, e eu concordo totalmente. Tem vídeo, se você olhar aqui, ó, semana passada tem um vídeo de R$2.800, pega aquele vídeo lá. Aqui lá eu recomendo a 6600. Porém, 2.500 não cabe, não entra uma 6600 nesse orçamento aqui, tá? Sem a gente ter que deixar de lado um processador de 12 threads, tem que pegar um processador de 4 threads, por exemplo, ou 6 threads, por exemplo, né? Aqui a gente tá montando uma máquina que pelo menos vai ser estável, vai rodar com a performance plena dela. E se a gente ficar nessa de, ó, com R$200 a mais, Júnior, eu tiro a 3050 e coloco a 6600. Tá, mas daí eu penso, mas com mais 100, R$150 a mais, eu não pego a 6600, eu já pego uma 7600. E a gente vai ficar sempre nesse loop infinito. Vai chegar no final, nossa máquina vai ter valor de R$3.000. Mas daí eu tenho um vídeo específico de R$3.000 aqui pra vocês no canal. Você entende? Cada vídeo tem uma proposta. Nesse aqui é R$2.500. E isso é o que dá pra você montar de melhor hoje, na data desse vídeo, com R$2.500. Tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha te ajudado na escolha das peças. Te ajuda, deixa um like, se inscreve no canal da Pichal se não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.